Você é filho de Deus. Este é o tema da mensagem que eu quero trazer hoje. Que a paz e graça do Senhor Jesus te alcance. Peço que você fique até o término deste vídeo, que eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Para falar a respeito deste tema, onde nós somos filhos de Deus. Eu quero usar o maior filho de todos como exemplo. Quem, pastor? Cristo, Jesus. Se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Veja só, o verso 16 diz assim, ó: E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí dando continuação no capítulo 4, verso 1, já diz assim, ó: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, esse Espírito maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que desceu sobre ele, ao deserto, para ser tentado, o quê? Pelo diabo. Agora eu peço ainda mais a tua atenção. Você veja que Deus tem coisas grandes para falar para você. Mas antes eu peço que aí você feche os seus olhos e eu quero fazer uma breve oração por você. Senhor, Deus e Pai, meu Deus, esvazia, meu Pai, o entendimento natural dessa pessoa e abre um entendimento espiritual, sobrenatural, que tudo, meu Pai, que for falado, tudo, meu Pai, que o Senhor usar como ensinamento nessa noite, que seja, meu Pai, para encher essa pessoa com a tua presença, com a tua glória e com o teu poder. Meu Deus, eu te apresento, meu Pai, esta palavra. Te apresento agora, meu Senhor, este momento de fé e peço, fala conosco, Senhor. Continua a falar o nosso coração, que até o término deste vídeo, que essa pessoa seja cheia e abençoada pelo teu poder e a tua presença. E se assim você crê, diga amém. Voltando aqui agora para a mensagem, você veja que nós somos filhos de Deus. E de repente você pergunta, pastor, como que o Senhor prova isso? No versículo 16, ou melhor, se você for ler desde o 13, fala que Jesus, ele sai da Galileia e vai até o Jordão, onde João Batista batizava. Fazer o que, pastor? Ser também batizado. A Bíblia diz que ele sai a fim de ser batizado. Chegando lá, João Batista diz: Senhor, de maneira nenhuma, eu é quem preciso ser batizado por ti. João Batista reconhecia que Deus, que Cristo, melhor dizendo, era maior do que ele. Mas o Senhor ali diz logo assim: João, assim é necessário que aconteça. E Jesus vai lá, entra, João Batista o batiza. E a Bíblia diz que enquanto João Batista batiza Jesus, que Jesus levanta das águas, vem dos céus o Espírito de Deus em forma de uma pomba. E assim como uma pomba repousa sobre uma figueira, sobre uma árvore, assim vem o Espírito Santo e repousa sobre Cristo, representando a árvore ao qual nós somos as raízes. Então você veja que agora o Espírito Santo vem e repousa sobre Cristo. Mas o que eu quero me firmar e trazer ao seu coração hoje é o que diz no versículo 17. Eis que uma voz dos céus dizia:
este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Cristo achou mercê aos olhos do Senhor. O Senhor designa naquele momento que Cristo é o seu filho. Jesus, como ainda homem, ganha a graça, a misericórdia. Naquele momento ele chama a atenção de Deus de tal maneira que o Senhor diz com todas as palavras: este é meu filho amado a quem me comprazo. E você veja que outra hora nós não tínhamos direito de ser chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado não é mais filho e sim bastardo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, ou seja, aquele que mente é filho do diabo. A Bíblia diz que a desobediência, a rebeldia foi o que fez o orgulho, foi o que fez Lúcifer cair dos céus. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, a respeito do nascimento de Abel e Caim, que eram dois irmãos. E a Bíblia diz também que Caim, ele provoca e mata o seu próprio irmão. Só que antes dele matar o seu irmão, a Bíblia diz assim, o próprio Deus aparece para Caim e fala assim: Caim, eis que o pecado jaz à porta, eis de ti dominá-lo. E assim Caim não domina, assim Caim não tem controle sobre si e acaba matando o seu próprio irmão. Ou seja, ele se torna amaldiçoado, consequentemente filho das trevas. Então, se você tem feito a vontade do inferno, a vontade do diabo, e até mesmo eu vou além e afirmo, a vontade da tua carne, você não tem sido filho de Deus. Mas Jesus começa a fazer a vontade do Pai, e aos 30 anos ele vai lá e se batiza. E o batismo aos 30 anos representa o início de um ministério. Eu vejo muitas pessoas se batizando e achando que porque se batizou já era, acabou, tá maravilha. Pelo contrário, aí é que as lutas começam. O número 30 na Bíblia representa início, e tem um ditado que diz que todo começo é o que? Difícil. Um camarada, quando ele abre uma empresa, no início é difícil. Muitas das vezes ele trabalha só para pagar os funcionários e repor o alimento. A Bíblia diz que com 30 anos Davi começa o quê? A reinar. Começa as maiores lutas. A Bíblia diz que o período sacerdotal durava 30 anos. A Bíblia diz que Ezequiel começa e toma o seu lugar aos 30 anos. A Bíblia diz que Jesus, ele inicia o seu ministério aos 30 anos, ou seja, todo início. A Bíblia dá o número 30, e aqui dando início no batismo. Você veja que muitas pessoas acham que depois do batismo vai ser mais fácil. De repente assim você pensava, que depois que você se batizou seria mais fácil, mas não se engane. É o início, é o começo. E o diabo vai fazer de tudo para te parar. O diabo vai fazer de tudo para te machucar. O diabo vai fazer de tudo para te matar, para fazer você esquecer que você é filho de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? O mesmo Deus que diz que Jesus é seu filho, o mesmo Deus que agora derrama sobre ele o batismo com o Espírito Santo, é o mesmo Deus que permite que Jesus seja levado ao deserto. E a Bíblia diz que não é para brincar, não é para fugir, não é para se esconder, é para ser tentado pelo diabo. Então ali naquele momento, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor leva Jesus até o deserto. Chegando até o deserto, o diabo tenta colocar à prova aquilo que Jesus escutou. O que Jesus escutou? Que ele era filho de Deus. Você veja que a Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum e oração, 40 dias de sacrifício, Jesus tem o quê? Fome.
Jesus tendo fome, o que acontece? De imediato, a pessoa fica mais fraca, frágil. E Jesus esperava aparecer ali para ele o quê? Um anjo. O anjo do Senhor. Porque quando nós abrimos um jejum, fazemos orações, o que é que nós esperamos? Um anjo. E o que representa o anjo? A resposta de Deus. Jesus esperava chegar a resposta de Deus. Mas quem é que chega? Até chega um anjo. E o anjo diz assim: se verdadeiramente tu sois filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Ou seja, o diabo tenta colocar a palavra de Deus no coração de Jesus à prova. Tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu direi que tu és filho de Deus. Só que presta bem atenção. A palavra não foi para o inferno. A palavra não foi para o diabo. A palavra foi para você. Deus falou, foi contigo. O diabo pode ter aparecido para você em forma de anjo, tentando se disfarçar. E às vezes acontece na nossa vida. Deus pronto para entregar coisas grandes, como depois nós vamos ver, que realmente vê o anjo e serviu o Senhor. Mas naquele momento de fraqueza, digamos assim, física de Cristo, porque ele estava com fome, 40 dias sem comer, sem beber nada. Era natural a fraqueza da carne, a fraqueza do corpo, mas o espírito estava forte. E quando o anjo chega, Jesus falou: para quem é isso? Para querer colocar o amor do meu Pai em prova. Só quem sabe o quanto o Pai me ama sou eu. Só quem sabe o quanto que eu amo o Pai sou eu. Ele diz assim, ó: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que vence o diabo? É a palavra de Deus. Jesus ali não estava para se alimentar de pão, mas ele se alimentava. Ele deixa bem claro que foi da palavra que ele ouviu. Jesus ouviu Deus falar: este é meu filho amado. E podia vir quem fosse, mas ninguém colocaria a prova que ele era filho de Deus. Então, meu amigo, daqui a pouco o diabo se revela com uma palavra que Cristo usou, com a Bíblia, a palavra de Deus. Eu sei que o que eu me alimento é da palavra de Deus. Ou seja, o diabo foi obrigado a calar a boca. Mas você acha que ele para? Ele desiste? De maneira nenhuma, pelo contrário. Agora a Bíblia vai dizer que mais 2 vezes o diabo tentou colocar a prova se Jesus era mesmo filho de Deus. Só que presta bem atenção, na primeira vez Jesus se defendeu o quê? Com a palavra. Na segunda vez Jesus se defendeu o quê? Com a palavra. Na terceira vez Jesus se defende com a palavra. A defesa do cristão não é ignorância, não é a brutalidade, não é a desistência, não é a força do seu braço. A arma de defesa do cristão é a palavra de Deus. Primeiro, quando ele usa a palavra de Deus, a Bíblia diz que não há nada em oculto, que não há de ser revelado. O diabo se apresenta em forma de anjo e oferece coisas grandes para Deus, mas quando ele usa da palavra do Senhor, Cristo usando a palavra de Deus, o diabo realmente revela quem ele é. Quer colocar o Senhor à prova e diz: ó, se tu se dobrares e me adorar, tudo isso será teu. Ele falou: opa, somente ao Senhor teu Deus te dobrará e adorará, e somente a ele dará culto. Ou seja, quando ele usa essa terceira mensagem, o diabo é obrigado a sair correndo. Sabe por que o diabo não tem fugido? Porque você não tem persistido na palavra. Quer fazer o diabo correr, quer fazer o diabo fugir, quer fazer o diabo abrir mão de você, meu amigo. Sai correndo, começa a usar a palavra. Mas para usar a palavra tem que ter intimidade, tem que pagar preço, tem que jejuar, tem que orar, porque a Bíblia diz que a carne está fraca, mas o espírito está pronto. Esteja pronto diante de Deus. Não deixe que a fraqueza da tua carne te pare. Sabe por quê? Quando você é fiel, quando você obedece, quando você não dá ouvido a voz do diabo, aí realmente Deus entrega a vitória nas tuas mãos. Não deixe o inferno dizer ao contrário. Você é filho de Deus, você é escolhido de Deus, e pode ter certeza, se você se manter fiel até o fim, vai acontecer isso, ó. Lá no versículo 11 vai dizer assim, ó: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quer ser servido no banquete real? Quer ser servido no banquete que Cristo tem preparado para mim e para você? Usa mais a palavra, paga mais preço,
jejua mais. Aqui a Bíblia vai dizer que o Senhor vence o diabo usando 3, olha bem para minha mão, 3 ferramentas poderosas na mão do cristão. Primeiro, o jejum. Segundo, a oração. E terceiro, a palavra santa e poderosa que cura, que salva, que edifica. Sabe por que você está fraco? Porque deixou de se alimentar nas escrituras. Sabe por que você está fraco? Porque esta palavra aqui, ó, esta palavra, a palavra de Deus não tem prevalecido dentro de você. Nunca esqueça, primeiro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segundo, não tentarás o Senhor teu Deus. E terceiro, somente ao Senhor teu Deus se dobrarás e somente a Ele darás culto. E quando você entender essas 3 coisas, quais coisas, pastor? Você se alimenta do que sai da boca de Deus. E o que é a boca de Deus? A palavra. Se você não abrir a palavra, Deus não fala com você. Segundo, não coloque o teu Deus em tentação, ou seja, não tenha dúvida do Deus que você serve. Não queira que Ele faça milagre para mostrar que Ele te serve, que você serve a Ele, que Ele é contigo, não. Porque Ele é contigo, fazendo ou não fazendo, operando ou não operando, na abundância, na tempestade, no deserto, ou seja, onde for, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não coloque Ele em tentação. O Senhor não tenta e também não é tentado. Então não deixe ser tentado e nem tente tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente colocar Ele à prova. Não tente mostrar para os outros que você serve. Apenas sirva. Saiba que a palavra que saiu da boca dele foi para ter vida no teu coração. Terceiro, somente a Ele se dobrarás e adorará. Sabe o que isso Deus está pedindo? Intimidade, do joelho no chão, mais oração, mais preço. Obedeça mais e somente assim e deixar somente assim, guarda isso, receba isso em nome de Jesus. Somente assim os anjos vão vir te servir. Somente assim os anjos vão vir te servir. Espero e acredito eu, crendo, que essa mensagem chegue ao teu coração. Não deixa nada nem ninguém te afastar do amor de Deus, meu amigo. Só você pode se afastar dele. Deixa ele te encher, te preencher, e você vai ver a grande bonança do Senhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você chegou até aqui é porque Deus falou com você. Quer ficar dentro de mais conteúdos como este? É só você assinar, ou melhor, se inscrever em nosso canal. Faça parte dessa família da fé. Eu, pastor Everton, sempre vou estar postando coisas novas aqui para você. Então entre, curta, compartilhe. Você conhece pessoas que estão parando, desanimando, abrindo mão do seu chamado, porque o diabo está falando, manda esse vídeo para ela. Guarde essa mensagem, se inscreva, ative a notificação, não deixe que essa palavra venha se perder, mas que ela produza o fruto dentro do teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima mensagem da parte de Deus, em nome do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos.